O tema da semana na coluna Giro Business, a indústria de papel e celulose. E o nosso entrevistado, o presidente da Eldorado Brasil Celulose, José Carlos Grubisic. Grubisic, muito bem-vindo ao Giro Business. Sérgio, um prazer estar aqui com você, obrigado pelo convite. É um prazer falar com os seus assinantes e falar de um setor tão importante para a economia brasileira, tanto na questão do investimento, na geração de empregos, mas, sobretudo, na pauta de exportação, onde o setor tem uma presença extremamente relevante. Grubisic, como já se sabe, o Brasil tem grandes adversidades, grandes dificuldades a serem superadas, que, promovendo uma agenda positiva, podem se tornar oportunidades. Dentre os temas, a logística. Vou chamar a reportagem que contextualiza esse cenário para a gente poder falar a respeito. Segundo a Associação de Comércio Exterior do Brasil, AEB, o custo logístico equivale a aproximadamente 11,5% do PIB, algo em torno de 2 trilhões de reais, considerando o dólar a R$ 4,00. Esse gasto representa o dobro do custo logístico registrado nos Estados Unidos e o triplo do da Europa. Enquanto países emergentes e desenvolvidos chegam a investir até 8% do seu PIB em logística de transportes, no Brasil esse percentual jamais passou de 2%. Pelas contas da Fundação Dom Cabral, nos próximos 10 anos, o Brasil precisaria investir mais de 300 bilhões de reais ao ano em logística de transporte. No entanto, na média da última década, os investimentos não chegaram nem a 25% do que seriam necessários. Tá aí, Grubisic, uma reportagem que ilustra muito bem a falta de infraestrutura logística e, pior do que isso, a falta de investimentos e planejamento. Nesse tema, Grubisic, como a falta de infraestrutura logística, que hoje representa 11% do PIB nacional, reflete na indústria? Olha, no nosso caso, nós somos extremamente competitivos até o local da nossa produção, mas depois a gente tem que enfrentar uma complexidade, uma falta de capacidade de transporte no Brasil, que acaba onerando o nosso produto quando ele chega no nosso cliente lá na China, ou lá na França, ou na Itália. Agora, eu vejo isso, Sérgio, como uma grande oportunidade para o Brasil. Talvez seja a grande transformação que nós temos que fazer, e acho que basta o governo federal colocar um quadro claro e regras para a volta do investimento em infraestrutura e a regra de licitação para investimentos na área de aeroportos, portos, estradas e ferrovias, para que a gente tenha uma enxurrada de investimento no Brasil. Todo mundo está aguardando um contexto claro para poder voltar a investir. E acho que essa vai ser a nova grande fronteira de investimento e de melhoria de competitividade no Brasil. Acho que o exemplo mais claro disso é a nova rodada de licitação que está prevista agora para o começo de dezembro, no Porto de Santos, que tem um número enorme de empresas interessadas, e todas olhando justamente essa oportunidade de reduzir o custo de logística e, através disso, criar uma grande oportunidade de negócio para empresas brasileiras ou para empresas internacionais. Aproveitando o gancho, você mencionou sobre as oportunidades de investimento na modernização dos portos. Dentro desse tema, qual é a expectativa da indústria e onde a burocracia entra neste processo? Burocracia que, como sabemos, o Brasil vem liderando entre os maiores mercados do mundo. Nós somos campeões internacionais de burocracia e falta de decisão. Mas eu acho que o governo precisaria deixar um quadro um pouco mais claro e regras claras para esse programa de concessão e de modernização. Mas no caso do próximo leilão dos portos, no que diz respeito basicamente ao Porto de Santos, a Eldorado está se preparando para participar desse leilão. Nós estimamos que haverá um volume de investimentos da ordem de 500 milhões de reais só no terminal de celulose, e a Eldorado e outras empresas já estão se preparando para participar dessa licitação, do leilão e do programa de investimento para preparar a indústria para o próximo ciclo de investimento, o próximo ciclo de crescimento. Essa situação reitera que o que falta no Brasil é planejamento e uma atitude, uma decisão mais assertiva por parte do governo, para que de fato esses investimentos se deem, não só melhorando a competitividade e o desenvolvimento das indústrias, mas gerando mais riquezas e empregos para o Brasil. Grubisic, obrigado pela sua companhia, foi um prazer recebê-lo aqui durante a semana toda para falar da indústria de celulose. Sérgio, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo tempo e essa oportunidade de falar com os telespectadores, os seus companheiros aí de toda semana.
E é sempre um prazer falar de uma indústria que está crescendo, que está investindo, que gera emprego e que gera riqueza para o país. Obrigado a você, Guru Bizik. E obrigado a você, assinante do Band News, que acompanha as colunas Giro Business. Colunas estas que em breve voltam com muito mais.